Isaías capítulo 36. No ano 14º do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Ora, o rei da Síria enviou Rabsaque, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem pois agora confias, visto que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada que, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, e a furará, assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria, dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como então poderás repelir um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito pelos carros e cavaleiros? Porventura subi eu agora sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra, e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna, e Joá, a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco hão de comer o próprio excremento e beber a própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé, e clamou em alta voz na língua judaica, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as vossas pazes comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Guardai-vos, para que não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samária da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias, com as vestiduras rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. O capítulo 36 de Isaías ocorre durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Este é um período de grande tensão e ameaça, pois o poderoso exército assírio, liderado por Senaqueribe, está avançando contra as cidades fortificadas de Judá. Análise do capítulo 36 de Isaías. Ameaça à Síria e a propaganda psicológica, 36, versos 1 a 10. O capítulo começa com o exército assírio sitiando Jerusalém. O Rabshake, um alto oficial assírio, faz um discurso intimidador, questionando a confiança do povo de Judá em Deus e em seu rei Ezequias. Ele tenta minar a fé deles, sugerindo que nem mesmo Deus poderia salvar Judá da Síria. Aplicação: enfrentamos muitas vozes intimidadoras em nossas vidas, seja na forma de desafios pessoais, pressões sociais ou crises globais. Este texto nos lembra da importância de manter a fé e a confiança em Deus, mesmo quando confrontados com mensagens desanimadoras ou ameaçadoras.
A resposta de Ezequias, 36, versos 11 a 22. Ezequias pede que o Rabshake fale em aramaico, não em hebraico, para que o povo que está sobre a muralha não entenda e se desespere. Apesar disso, o Rabshake fala ainda mais alto em hebraico, desencorajando o povo e zombando de sua confiança em Deus e em Ezequias. Aplicação: a resposta de Ezequias destaca a importância de liderança sábia e cuidadosa em tempos de crise. Ele tenta proteger seu povo da desinformação e do medo. Em nossas vidas, também devemos buscar liderar e influenciar os outros de maneiras que promovam a fé, a esperança e a verdade. Lições e aplicações contemporâneas. Confiança em Deus frente ao medo e intimidação. A principal lição desse capítulo é manter a fé em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Em nossas vidas, podemos enfrentar gigantes que tentam nos intimidar ou desencorajar, mas nossa confiança não deve estar nas circunstâncias, mas em Deus. Sabedoria e liderança em tempos de crise. Assim como Ezequias procurou proteger seu povo das palavras desmoralizantes do Rabshake, devemos buscar a sabedoria de Deus em como liderar e influenciar os outros, especialmente em tempos difíceis. Resistência às pressões externas e internas. O desafio do Rabshake pode ser visto como uma metáfora das pressões externas e internas que enfrentamos. Manter a integridade e a fé em meio a essas pressões é um tema central deste capítulo. Em resumo, Isaías 36 nos oferece uma perspectiva valiosa sobre a confiança em Deus, a sabedoria na liderança e a resistência em face de grandes desafios, ensinamentos esses que são eternamente relevantes em nossa jornada de fé.